Olá pessoal, estamos aqui hoje começando mais um MaxCast com dois profissionais muito bons aqui do comércio internacional. Temos aqui o Fagner, que é um cara que já está há mais de 25 anos lidando com importações. Especificamente hoje em dia o trabalho dele está ligado diretamente à China, e também com o Joab, meu amigo aqui, que hoje trabalha junto com o Fagner e está aí numa escala de aprendizado já há um tempinho, né, Joab? Exatamente. E a ideia é isso, é você trazer para a gente uma visão um pouquinho de bastidores de dentro, Fagner, de como é que conta pra gente como é que é essa história de importar da China. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade. É meio que um mito pra gente isso. Percebo também que houveram transformações ao longo do tempo, né? Eu já estou lá com meus 47 para 48 anos, então eu acompanhei a China aí quando eu era criança, que a gente tinha uma percepção de China só de quinquilharia, de produtos de baixíssima qualidade, e hoje não. Hoje dá pra gente, percebe-se que todas as grandes empresas estão na China, são inovadores em muitas novas tecnologias. Lá hoje é o que dizem, né? O celeiro, é a fábrica do mundo, tá lá. Né? Aí estão inovando com as IAs também, aí super modernas, os carros elétricos, enfim, por aí e aí por diante. Conta pra gente como é que é o seu trabalho, um pouco dessas experiências todas que você viveu nesses 25 anos, como é importar, se hoje a gente quiser começar alguma coisa de importação. Conta pra gente um pouquinho disso, por favor. Claro. Eu acho que o bate-papo de hoje vai ser fantástico. Ele vai trazer oportunidade, desde o cara que é um camelô, que ele quer crescer oportunidade, o cara que é um empresário, o cara que é um MEI. Porque acho que todo mundo trazer da China é o que o Max estava falando. É trazer para a gente oportunidade de crescimento, oportunidade de negócio. Mas é claro que atrás disso tem que ter know-how. E se não tem know-how, aí traz medo. E o cara fica inseguro, ou ele vai fazer uma merda, ou ele não vai fazer. Porque, né? Sim. E é isso, meu amigo. Bom, Tipo isso. obrigado pela oportunidade. Sou o Fagner Santos, estou há mais de 25 anos na área de comércio exterior. Foquei bastante desde o início na importação. Né? Comecei bem cedo na área de auxiliar de importação, né? Em uma empresa muito boa, que está até hoje em Santos. Fiquei 6 anos nessa empresa aprendendo como realmente a parte operacional, como que você libera uma mercadoria que está naquele navio, que está naquele, né, naquele container, e como você consegue colocar toda a parte documental perante o sistema da Receita Federal. Então, isso ali foi uma escola muito boa. Comecei ali. Em 2001 para 2007, mais ou menos, eu entrei numa grande indústria, uma multinacional, na verdade, americana, que eu aprendi o lado do importador, que é o lado de quem planejava, de quem organizava um produto, como que você negociava um produto lá fora, como que você planejava a produção para não parar internamente dentro da fábrica da multinacional, ou seja, e como o setor de vendas também tinha que entender a logística para chegar o material desde da saída da fábrica até chegar no estoque, como que tinha que vender e controlar todos esses materiais, né? Então, assim, foi um aprendizado também muito bom do outro lado. Isso olhando para matéria-prima, no caso. Isso, matéria-prima. Tá. Matéria-prima, semicondutores, Legal. uma Para não parar a cadeia de automotiva, produção. eletrônico, isso é muito bom. Deixa eu te cortar um pouquinho aqui, só para aproveitar esse timing. Duas dúvidas aqui dentro desses dois processos que você viveu. Falando da primeira etapa aí, dos portos, de desembaraço aduaneiro. Eu acho que é uma dúvida de muita gente também. Dependendo do que eu vou trazer da China, é mais interessante eu fazer a escolha do porto que eu vou receber aqui no Brasil, tendo em vista questões tributárias e até às vezes sanitárias ou legais. Tal porto, se é comida, é melhor eu trazer pelo Porto de Santos. Eu estou criando uma situação, tá? É melhor trazer pelo Porto de Santos porque a inspeção alimentar ela é mais forte lá. Se eu for trazer equipamento eletrônico, é melhor eu trazer pelo Paranaguá porque é melhor. Enfim, essa é uma dúvida. Bom, uma dúvida muito boa. Por quê?
Se eu fosse despachante ainda, eu falaria, não, traga por Santos, eu libero a sua carga e te entrego. Porque no o estoque. serviço é meu aqui. É o meu tá? serviço. Perfeito. Então, o nosso trabalho é consultoria, é entender o seu negócio, é saber se você está no lucro real, presumido, está no simples. Se o teu cliente final está no mesmo estado que você ou está fora do seu estado, né? Se você é uma indústria, se você vai revender, eu não sei. Então, primeiro tem que entender como consultor qual que é o teu negócio, qual é a tua finalidade, para depois direcionar para você um porto. Por que isso? Porque não é desembaraçar a mercadoria, é liberar no melhor local estadual. Pode ser Santos, pode ser Paranaguá, Santa Catarina, pode ser Espírito Nordeste, não importa. Você tem que entender que, de repente, alguns estados podem te dar uma tributação menor, te economizar, de repente, num imposto que você poderia pagar mais caro, né? Então, cada estado é uma regra. Eu falo assim, cada estado é um país referente ao ICMS. Então, você tem que entender bem. E o ICMS é uma alíquota muito alta, né? Sim. Bom, mas voltando à minha trajetória... Deixa eu ver com a segunda pergunta aqui. Gostei. Dentro desse gancho aí, mas aí já do segundo bloco que você falou, dessa multinacional, tá? A dúvida é a seguinte, aí eu visualizei, como você disse, que você entendeu a escala de produção, né? Você está partindo aos olhos de uma indústria brasileira, uma indústria aqui no Brasil que compra insumos da China ou de qualquer outro lugar, que ainda você mencionou, de conseguir enxergar a esteira produtiva para que ela não fosse interrompida. Tá? Dentro desse conceito ainda, né? Eu sei que tem algo que também não é tão antigo, que é o surgimento das EADs. Eu não sei se eu vou dizer tá certo, mas o meu entendimento é qual? A EAD é um posto avançado aduaneiro, que nós temos aqui em Sorocaba, acho que desde os anos 2000, mais ou menos, então há uns 20 e poucos anos já. E eu me lembro que quando ela surgiu aqui em Sorocaba, na época eu fazia faculdade de administração e nós abordamos esse assunto que ia trazer alguns benefícios para a indústria aqui da região. E basicamente era qual? Se eu trago um lote, por exemplo, se você me corrige se eu estou errado, tá? De 5 containers, e eu desembarcava isso em Santos. Então, antigamente eu tinha que desembaraçar os 5 containers de uma vez só, e por mais que aquilo fosse insumo para usar durante um ano, eu ia ter que recolher os impostos e trazer para o meu pátio. A EAD, o que a EAD acabou possibilitando para as indústrias da região? Eu podia mudar os 5 containers para dentro da EAD, ainda sem nacionalizar, eu só pagava o uso do depósito deles, e eu ia recolhendo os impostos container a container à medida que eu ia precisando daqueles insumos para minha cadeia de produção. Isso acaba ajudando muito o fluxo de caixa da indústria, né? Primeiro, eu não sei se essa minha visão está correta, pelo que eu me lembro, era isso que a gente estudou na época, né? E era algo novo aqui na região de Sorocaba. Tá? Como eu não trabalho em indústria, eu não sei o resultado que isso deu. Então, a primeira questão é, procede essa visão que eu tenho? É mais ou menos assim que funciona? E a segunda, você acha que o surgimento dessas EADs aí há 2 décadas ou 3 atrás, elas trouxeram de fato benefício para as indústrias aqui no Brasil? Ou você acha que aquilo só se ajustou, uma nova maneira de fluxo de caixa e que não impactou de forma positiva a cadeia dessas indústrias? Qual que é a sua visão sobre isso? Muito bom. Bom, EAD, na verdade, é um porto seco, né? Ou seja, é uma zona secundária, no nosso dizer técnico de comércio exterior, porque ele desafoga a zona primária, que é o porto, o aeroporto, a fronteira. Então, não quer dizer que toda a mercadoria que eu trago a marítimo eu tenho que liberar no porto. Eu posso transferir através de uma DTA, que chama uma declaração de trânsito aduaneiro. Eu posso transferir aquele container e liberar próximo da minha empresa, né? Então, tem vários EADs aí espalhados pelo Brasil inteiro. Então, primeiramente, estava funcionando e funciona até hoje para desafogar essas zonas primárias, ok? Legal. Porque senão você não tem como todo mundo liberar num local só, no aeroporto, não tem como, né? Ainda mais numa situação que eu falo assim, zona primária não é um local que a mercadoria pode ficar muito tempo, principalmente um porto, porque é muito caro.
Qualquer movimentação que você tem essa faz diferença de custo também, de é estocagem. um custo muito alto. Então, se o cliente tem certeza e é um produto rotineiro, a cadeia dele de importação, da indústria dele, ele sabe que não vai ter problema, ele vai liberar no porto, porque ele sabe que chegou lá, a Receita já tem um histórico dele, vai liberar rapidamente. Só que é lógico, quando a gente fala porto, na verdade, essa mercadoria não é liberada no porto, ali onde o navio ele é um berço, tira os contêineres de lá e vai para alguns terminais da cidade ali de Santos, Guarujá, dos outras cidades aí do Brasil afora de portos. Então são terminais que ainda continuam sendo zona primária, que são os responsáveis Próximos ao porto, próximo ao que porto, desembarcou. ao berço ali, porque senão como fosse um estacionamento, vai descendo o navio e cada um já sabe para onde vai aquele contêiner, entendeu? Então é feito dessa forma. Quando o contêiner vai feito uma transferência para um EAD, por exemplo aqui em Sorocaba, que eu também inclusive tenho um cliente de painel solar aqui, aí você consegue fazer o que? Uma negociação melhor. Porque esse tipo de EAD, ele não vai conseguir ganhar de um terminal próximo do porto. Então ele tem que chamar o quê? Os clientes da região e falar, ó, eu estou aqui com uma operação muito boa, consigo liberar deixar suas cargas aqui com um preço acessível, uma armazenagem com um período maior, consigo cobrar um valor menor, uma estadia mais barata, etc. E tal. Acrescentando isso, existe a operação aduaneira, que não é o EAD. Então eu posso fazer um entreposto, que é o que você acabou de falar muito bem, mas nós chamamos de entreposto, que é aquela mercadoria que vem para o EAD ou até para o porto, mas no caso o EAD, eu consigo armazenar ela, eu registro uma importação sem pagar impostos. Eu só registro para a Receita falando o seguinte, ó, esse container aqui é um entreposto aduaneiro. Eu quero entrepostar ele, ou seja, eu quero armazenar como entreposto. O terminal tem uma tabela de armazenagem para esse tipo de operação, que não é uma armazenagem de uma carga de um armazém geral, mas é uma armazenagem de entreposto, na qual você tem um ano perante a Receita Federal para ficar com aquela mercadoria parada. Você não precisa liberar. E quando você precisar da sua cadeia de vendas ou de industrialização, para você precisar do produto, você pode trazer no parcial. Aí chamamos de nacionalização de entreposto. Ou seja, eu posso nacionalizar, ou seja, fracionado, posso pagar aqueles impostos só daquela parte, ok? E vou pagando até finalizar o saldo do entreposto. Quem controla isso é o terminal. Isso é muito bom pra caramba. Ainda mais nessa região. Tem, porque quando você planeja um produto, ainda mais numa indústria que não pode parar, o custo é muito alto, ela tem que pensar no seguinte, e se tiver greve? E se aumentar o frete de $1.000 hoje, $2.000 hoje, para $10.000 que aconteceu na pandemia, por exemplo? Não, já tá aqui, de um container, já tá absurdo. E se eu precisar, de repente, de imediato, uma venda rápida que aconteceu e eu não tenho estoque aqui? Porque o cliente quer em 30 dias ou quer em 10 dias. Já tá ali no porto, então, eu só recolho a guia. Aquela negociação que ele tem com o exportador, com o fabricante lá na China ou qualquer outro lugar do Brasil, ele também deixa aquele fabricante mais tranquilo. Porque ele fala assim, eu não preciso pagar para você antecipado, mas você pode, por direito, embarcar essa mercadoria CIF lá para um terminal, onde o fiel depositário é o terminal. Ele não é o dono da carga, nem eu sou o dono da carga. Eu vou ser só o importador direcionando aquela mercadoria para o terminal. Mas quando eu registro o entreposto, eu sou responsável, né, como importador, só que eu não sou dono da carga, a Receita sabe disso. Né? Então o fiel depositário, que é o terminal, se acontecer qualquer coisa, você contrata uma empresa lá que solicita a devolução desse material. Para o fabricante está garantido, ele não tem risco financeiro. Ou você paga antecipado, ou você envia lá para um local mais próximo. É o que acontece hoje com um cliente meu de painel solar. O cliente não tinha muita grana, só que o fornecedor vendo que estava crescendo no mercado brasileiro, e está crescendo, né, até hoje. Ele deixa aqui. Ele deixa aqui, entrepostado, entendeu? E vai liberando através dos pedidos que o cliente vai solicitando. Eu tenho uma usina aqui de 1 mega, eu preciso de X quantidade de placas solares. Já está aqui. Libera, nacionaliza só aquela quantidade, ele manda uma invoice só para aquela quantidade, você paga antecipado, aí você paga o FOB
para ele e você consegue nacionalizar no seu nome diretamente, independente se o importador foi um terceiro. Então não precisa ser o mesmo CNPJ, por exemplo, Perfeito. de quem entrepostou, Aquilo, entendeu? se o Zé não acabar não ficando com aquela carga, o João pode comprar. Justamente. Você lembra uma vez que a gente foi na Fericom, Max, que a gente foi visitar alguns chineses lá que ligavam e eles falaram: nossa, a mercadoria está no Brasil. Eu não consegui entender por que a mercadoria estava no Brasil, mas lembro disso. era exatamente essa isso. questão, então. É essa questão. Ele falou: não, a mercadoria já está aqui. Eu fiquei pensando, mas cara, como é que já está aqui, né? E é exatamente isso, Olha cara. que legal. É fantástico isso. Mas assim, é um mercado que também não é tão simples para um fornecedor lá fora, na China, para ele pegar uma confiança em você. Perfeito. Tem que ter uma Lógico. Uma Tem confiança. que ter um histórico ali, Não né? adianta também, eu vou enviar lá pro Brasil e eu sei que tá crescendo o mercado, eu vou vender. Não, peraí. Você tem que ter alguém que realmente você confie, entendeu? Porque pode acontecer, de repente, alguma situação que ele não vai gostar e por mais que ele vai conseguir receber esse material de volta, é um custo também. o Ele custo já é muito pagou o alto. frete lá Pra ele, às cá, vezes, né? nem compensa, É verdade. compensa devolver, ele compensa alguém achar um outro isso. comprador, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado também. E dentro da tua resposta, então, para mim aí, só uma mudança de entendimento. Então, eu posso deixar nesse depósito, como é que é o termo que você disse? Entreposto. No entreposto, Entrepostar. lá no porto primário, então, também. Também eu achava pode. que era só Não. na IAD. Só que aí é importante você escolher o porto primário, né, o terminal. Temos vários em Santos, mas eu sempre falo assim, falo Santos porque eu trabalho muito com Santos, mas você tem que escolher porque você tem uma negociação antes. Então, quer economizar na zona primária? Quero. Então, antes de você até embarcar na mercadoria, vai lá, senta com o terminal, explica o projeto que você quer fazer, para eles te dar uma proposta no seu nome, no CNPJ daquele importador que vai ser o responsável por liberar a mercadoria. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai entrar na tabela pública que a gente fala. Entendi. Ou seja, chegou, você vai pagar 3, 4 vezes mais caro, desnecessariamente. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é lógico, como é que eu vou saber isso? Uma consultoria, você precisa ter alguém que te antecipa essas informações, entendeu? E é você que faz essa ponte lá no... A gente faz isso. Um dos teus serviços é esse. Nossa, entendeu? Por isso que eu sempre falo, eu não tô aqui para falar que eu quero liberar carga em tal lugar, não. Quero entender seu negócio. Claro. Eu te dou um direcionamento. Como a minha área abrange muito a importação, eu conheço do início ao fim, então eu prefiro trabalhar no fim ali, porque no fim você consegue economizar tributação, logística, tal. Entendendo isso, aí eu começo o certo aqui. Começo a embarcar corretamente para o local certo, na forma correta, né? Uma coisa interessante, falando em impostos, aqui no Brasil a gente paga imposto sobre o frete do container. Então, você paga uma coisa, ou seja, a base de cálculo para calcular imposto, além da mercadoria, é o frete do container ou do frete aéreo. Então, você tem que ter... você tem que saber as datas corretas, os meses corretos que você pode embarcar a mercadoria com um frete mais barato. Entendeu? Eu não sabia que tinha isso. Então né? você tem que aproveitar essas épocas. Por exemplo, primeiro semestre, geralmente o frete está lá embaixo. Foi o que aconteceu agora. Tá aumentando agora, não sei se vocês viram aí, mas está aumentando. O frete pode chegar a $7.000 esse ano ainda. Pode chegar. Ah. É um absurdo. Então, base de cálculo para $7.000, você pegar lá um imposto de eletroeletrônico, um imposto de vestiário, então você vai pagar muito caro. Né? Você pagaria no mínimo 50% do que você está pagando de frete, de impostos. Do que você poderia pagar no primeiro semestre, né? De repente embarcasse uns meses antes para aproveitar essa oportunidade. A diferença vai ser muito mais impactante do que só o frete em si. Isso aí. Né? Porque normalmente quantos por cento do produto importado a gente pode calcular aqui? Cada produto tem suas alíquotas, mas assim, em média de 50%. De 50 a 100, podemos Porque dizer você está isso. falando de imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Só ICMS do seu estado é 18%. Já começa com 18% a mais. Aí você tem que entender as alíquotas daquele produto. Se você consegue ter uma isenção ou não, uma redução, tem que pagar integral. No mínimo ali, 50% você vai ter que pagar. Agora, referente a você se planejar tudo certinho, é o que a gente passa sempre para os clientes, né? A gente não... quando eu pego um cliente novo assim, inicialmente, a gente quer entender o negócio. Depois a gente senta com ele, planilha também. Ele tem que entender os números. Planilha mostra todos os números para ele.
Você tá bom para você aqui? Tá, então ótimo. Agora vamos sentar, vamos fazer a operação dessa forma aqui. Não quer dizer que vai ter que chegar com aquilo. Ele tem que ter uma margem também. Porque eu não posso também falar, não, vou chegar aqui no porto e sua mercadoria vai liberar rápido. Não sei. Às vezes a primeira importação daquela empresa pode ser que dê uma conferência. Ou pode ser que esteja em greve, igual está acontecendo agora. Né? E você... Tudo parado. Tudo parado, sim. Não está parado, né? Porque existe hoje... as mercadorias vão chegando, você vai registrando, então tem lá as parametrizações. Se der canal verde, automaticamente você consegue carregar sem precisar da Receita Federal. Mas se der um canal de conferência, você vai entrar na vez. Aí na vez, um ser humano, uma pessoa que está lá, um fiscal que está ali para conferir sua mercadoria, olhar a sua empresa, ele também tem muitos outros processos na frente. Ainda mais nessa época que ele está exigindo um X valor, né, de aumento aí devido a essa greve. Então ele trabalha mais numa operação bem padrão, bem de acordo com a legislação, mas bem assim, mais demorado do que tivesse nos dias normais sem a greve, entendeu? Mas acontece sim de liberar, mas pode liberar, em vez de liberar em 5 dias, 10 dias, libera em 30. Entendeu? Canal verde, laranja e vermelho, é isso? Para quem está escutando e não conhece. Amarelo, amarelo. Vermelho e o cinza. Perfeito. Então cada um tem a sua responsabilidade. O que é? Né? O que cada um? O verde automaticamente está desembaraçado, né? Ok. Está liberado. Automático. Automático, né? Então você pode já agendar ali a sua mercadoria, pagar todas as despesas e carregar. Então, ótimo. Mesmo em situação todo de mundo greve. Todo mundo quer. Mas a gente que está no dia a dia ali, que não libera só um container, né? A gente sabe que às vezes a parametrização nessa época de greve ela é um pouco mais morosa, então tende-se a dar mais canal de conferência do que um verde. Entendeu? Por exemplo, tem um cliente meu que estamos com 18 containers parados. Então o que eu tive que fazer? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que pensar em, será que vai dar armazenagem alta? Então você tem que ter uma tabela de negociação muito boa. Né? Será que o aluguel do container, que eu não sei se vocês sabiam disso, mas existe um aluguel do container que você tem que devolver ele, porque você contratou ele lá na China, por exemplo, né? O valor do frete que você pagou na época, chegou aqui no Brasil, você tem uma data, geralmente é 20 dias, uma média, chama de demurrage. Então você tem uma média de 20 dias para devolver aquele container, ou seja, para chegar, liberar, entregar e devolver o vazio para o dono do container, que é o, né? Que é o armador da companhia marítima. Isso, o armador. Então eles têm ali o terminal de devolução. Então, você imagina uma situação de greve, que não está conseguindo liberar um canal amarelo, por exemplo, que não está conseguindo liberar um canal vermelho, que é pior ainda, ou no canal cinza, que eu vou explicar cada um daqui a pouco. Então você tem que tomar muito cuidado com essa taxa de demurrage, porque é uma diária dela, pra você ter ideia, tem de $150 a $200, $300 por dia. Nossa. Dólar. Não é reais. Então é absurdo. Então se você não se atentar, você tem que desovar, solicitar a desova e devolver aquele vazio para não gerar essa estadia a mais. Entendeu? Então, só que você imagina, eu tô com 10, 20 containers de um cliente, daqui a pouco tem outro importador com 20, outros grandes indústrias chegando também, vários containers da canal de conferência. Você imagina para um terminal agendar desova de vários containers. É absurdo. Então, até a solicitação do agendamento da desova, o terminal não consegue desovar no dia seguinte. Por exemplo, eu quero desovar amanhã. Não existe isso. Eu tenho que agendar. Nesse agendamento, daqui a 5 dias você pode parar no... A gente vai desovar e a gente vai devolver o container. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Aí eu tenho que mandar um caminhão, pegar, tirar a mercadoria minha de dentro do container. Não. O próprio terminal faz tudo isso. O terminal, então, como é uma mercadoria que está em zona, né, da Receita Federal Aduaneira, não existe empresas que eu posso mandar... Eu não tenho acesso. Vou mandar meu funcionário lá desovar. Não existe isso. Na verdade, é tudo autorizado pelo fiscal da Receita. Existe lá tudo uma autorização. O próprio terminal também segue regras lá, segue procedimentos, né? Então, isso é muito importante. E o canal verde, então, desembaraçou, você pode automático carregar. O amarelo é um alerta que possivelmente tem alguma situação que o fiscal tem que analisar. Só que a documentação, a empresa... Então, às vezes, o fiscal não precisa ir lá querer conferir fisicamente o material. Não precisa. O amarelo é só a documentação. Uma vírgulazinha.
alguma situação lá que o fiscal, na análise dele mesmo, ele pega, né? Tá. Pega, entendeu, aí de repente na análise do fiscal, se ele tiver alguma dúvida, sempre existe uma exigência dele dentro do sistema. Então todo dia você tem que ficar consultando lá. Ó, será que aquele amarelo lá liberou ou teve alguma exigência? Então o fiscal, como é que ele conversa conosco? É tudo via o sistema lá da Receita, que é o Syscomex, o sistema novo Webcomex, na qual nós conseguimos ter as informações de imediato do que tem que corrigir. De repente, a descrição lá que o fiscal pegou, você corrige e libera a carga. Né? Vai pro verde. De repente é um preço da mercadoria que o fiscal de repente pesquisou aquele preço e viu que de repente está menor do que o mercado, do que outros fabricantes, outras empresas, e você comprova a negociação, libera. Então é mais tranquilo, né? Agora o canal vermelho é um canal que, além da documentação, o fiscal analisa a parte física também. Ok? Ok. Então ele é obrigado a seguir Aí abrir o container e verificar. Então hoje mudou bastante. Então não é mais o fiscal que analisa hoje, não é mais o fiscal que é o mesmo que confere fisicamente. Por quê? Porque algumas regras foram mudadas no decorrer dos anos, que o fiscal que está analisando ali vai liberar, ele solicita onde está o terminal e onde está a mercadoria no terminal, e ele solicita para um TTN, para um fiscal lá do terminal, agendar um horário para fazer aquela conferência do material. Até para evitar fraude, deve ser, né? Fraude, infelizmente, né? Tinha muita liberdade, né? Vamos dizer assim. Uhum. Hoje, graças a Deus, se você está certo e convicto do que você quer liberar, está liberando e está pagando, você vai até o final. O direito seu. Concorda? Ok. Então, tem que estar ciente também. A gente tem que estar. Por isso que numa consultoria você tem que sempre estar antecipadamente e pensar igual fiscal. Eu penso igual fiscal, ou até mais. Porque você não sabe o que pode acontecer. Okay. Né? Então, no canal vermelho, tem a análise documental e a física. Aquele fiscal que analisou a física, ele faz um relatório junto com a análise daquele fiscal documental, e o fiscal analisa para ver se está batendo todas as informações, se tem alguma dúvida, ou ele coloca uma exigência. Né? Então, passou dessa análise, liberou normalmente. Né? Então, você tem que... é preço, é negociação, é a parte financeira. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Hoje, o empresário, eu vou abrir uma empresa e vou começar a importar. Toma cuidado. Quem que é o responsável legal dessa empresa? Ele tem imposto de renda? Como é que tá o imposto de renda dele? Puta, eu cresci do nada, eu recebi aqui um dinheiro. Não, Nunca fiz. Então, como é que você integralizou os 100 mil reais, por exemplo, que você colocou no seu capital social? Você integralizou da sua conta física para a empresa? Ou foi através de lucro? Como que o seu contador colocou isso certinho fiscalmente? Porque se você for solicitar a habilitação do radar, de repente um radar mais forte ali, o limitado ou ilimitado, então você precisa passar por essa análise. E de repente o fiscal pode pegar alguma coisa que não vai ser legal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então isso é muito... assim, passa muito despercebido para quem quer começar, não abre a empresa de qualquer jeito. Toma cuidado. Então, eu prefiro pegar um cliente que está começando do zero, não tem nem empresa. Eu sei que daqui a 1 ano, 2 anos, que ele vai começar, de repente, ter um fluxo melhor de importações, mas se você molda. E eu não tenho medo de concorrente. Por quê? Se eu dar uma atenção para aquela pessoa e crescer, a gente não pode vir concorrente. Para mim, concorrente é parceiro. Eu sempre falo isso pessoal, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. E é lógico, todo importador quer começar a importar do zero, habilita o radar antes de começar a sair a primeira importação. Tem gente que habilita no decorrer do trânsito, né? Então, para você importar hoje no Brasil, não é ter só um CNPJ, você tem que solicitar a habilitação do radar. E nessa análise, você pode... de repente se deparar com alguma situação que você abriu de alguma forma, ou a empresa de repente está com alguma situação fiscal ruim, você não vai conseguir
possivelmente liberar aquela mercadoria que E o material já tá o material tá navegando. chegando. Então É. tem que tomar muito cuidado. Eu tenho clientes aqui que embarcou mercadoria e ele não sabia nem o que era radar. Aí quando habilita o radar dele, é um radar e o radar tem limites. Isso. Né? Daí Então, dá aquele simplificado pro cara. então Só que a mercadoria que você ele tá tem um vindo é maior. CNPJ novo, abriu, você tem todo o direito de ter o radar expresso. Todo mundo tem. Então é só você entrar lá no seu ECAC e solicitar o teu contador para habilitar lá no expresso, que é $50 mil. Não é mais aquele simplificado, né? Mudou. Então hoje o radar expresso, você tem direito de $50 mil para você importar. Ah, mas o meu capital social é R$10 mil. Peraí. E você fez uma compra de $50 mil ou de $40 mil? Toma cuidado. Como é que você conseguiu gerar esse... E tá acontecendo muito isso na galera do e-commerce. Vendia muito no Mercado Livre, né? Que antes vendia sem nota, recebia Era muito... uma MEI, era capital uma social, MEI, R$3 mil. O cara Tipo começa a receber, daqui a pouco... Quando Acabou. ele... Puta, não vou comprar mais do cara lá da 25 de março, não, ou do centro ali. Eu vou começar a importar direto. Pô, legal. Certíssimo. Entendeu? Deixa eu ver seus Mas documentos. você, né? mas você analisou antes se você tem todo esse perfil correto que a Receita enxerga, que você está de acordo para começar a importar? Putz, não, é porque, o Mercado Livre não tinha muita nota, era documento lá, declaração, não sei o que lá. Não, legal, passou, meu amigo, mas você colocou isso no seu imposto de renda, pelo menos? Que entrou lá, no seu imposto de Integralizou renda, lá. integralizou no seu imposto de renda, para depois você pegar essa grana e colocar no seu CNPJ? Não, foi. Importar, não tem problema nenhum. Mas se der um canal vermelho, um canal cinza, de repente numa análise maior, você pode ser pego nessa situação. Você não tem capacidade financeira para liberar a mercadoria de acordo com o teu porte. É normal isso acontecer. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Voltando aos canais, então o canal cinza. Aí já é um negócio... Bucha. Não é amarelo com vermelho, né? Tudo junta tudo aquilo ali com cinza. Entendeu? Mas não quer dizer que você tá errado. Wagner, eu tô aqui com uma importação canal cinza, você me ajuda? Ah, não, melhor não, né? Tipo isso. Não adianta você me falar depois. Então. Isso. Não adianta. Eu falo sempre assim, ó. 90% dos problemas no canal cinza, por uma dúvida ali do fiscal, às vezes ele pode ter resolvido antes do embarque. Na negociação, na consultoria, de entender o teu negócio, na tributação, né? Ou no radar, ou entender a tua parte de como está a sua parte da sua empresa mesmo. Tem um cliente meu que perdeu a mercadoria, que fala perdimento, né? Que a gente fala. No canal vermelho, porque a empresa dele não estava integralizada. Ele não comprovou a integralização. Por quê? Suspeitou que estava importando mais, com valores altos, que ele, infelizmente, não estava aumentando ali a integralização dele naturalmente no capital social, entendeu? E aí tem que entrar na justiça, tal, às vezes consegue ganhar ou perde, então infelizmente é complicado, né? Finalizando só a minha parte da minha trajetória, depois que eu saí dessa multinacional, em 2007, eu fui trabalhar numa trading, uma grande trading, em 2005, de 2005 a 2009. Aí sim eu aprendi a parte tributária. Então eu comecei com o desembaraço, parte de porto, depois na parte de programação, planejamento de produtos numa multinacional, depois eu entrei numa trade para entender tributação, ou seja, a regra do Brasil, como que você realmente, fiscalmente, você tem. Então assim, tem despachante que hoje trabalha para liberar 1.000 produtos ou 1.000 containers para ganhar um honorário, né? Vamos dizer assim, um exemplo, um honorário X, mas às vezes tem uma operação de 1, 2, 3 containers de milhões, que tributariamente, quem trabalha numa trade consegue economizar CMS, consegue economizar impostos legalmente, que não precisa ter aquela demanda de quantidades. E se você errar você é obrigado a assumir aquela despesa, aquela multa. E uma operação mais inteligente, com poucos quantidades de processo, mas com valor agregado, é uma trade que consegue... Faz um resumo aí do qual que é hoje o papel de uma trade, e você tem uma trading também ou não? Não, a gente tem parceiros. Hoje eu tenho parceiros, né? Não tenho trade. Hoje eu sou consultor. Né? Já fui despachante. Trade seria um atravessador.
Ao invés A de eu trading- importar direto na minha empresa, eu contrato a trading e a trading ela seria um intermediário Isso, entre um intermediário da sua operação. Ela não é dona da carga. Certo. Mas, por lei, a Receita entende que ela pode ser um intermediário, ela pode ser uma empresa que compra e vende para você. Ok. Então, você tem que seguir, lógico, umas regras, né? Por exemplo, se você hoje importa, vou dar um exemplo aqui de um segmento automotivo. Se hoje você importa um produto para você industrializar e montar um equipamento, você importa pagando todos os impostos federais, IPI, PIS, COFINS, e o ICMS estadual, que é 18%, você paga ali tudo no início da sua importação. Estou no lucro real, eu me acredito e vendo para outro estado. Ok. Então você faz uma venda e continua aquela cadeia de você revender para outras empresas. Não, eu importo e revendo, eu não monto nada. Eu já importo aqui um produto Pronto. que está pronto e eu já revendo ele, mas para outro estado. Então você vai importar 18, no está falando só de ICMS, e vender a 4, porque você revende. Você não modificou o produto. Então, uma operação interestadual, já após o seu estoque, você vai ter que revender a 4 para outro estado. E onde fica aquela diferença de ICMS? Crédito do estado. Fica no crédito, né? Você não consegue reaver ali só se você Receber, né? Só se você tiver uma margem muito boa em outras operações para você revender bastante, para você conseguir tirar aquele crédito do ICMS. Senão ficou, entendeu? Então, qual que é o papel da trade? Tem benefícios em outros estados. Então, por exemplo, Santa Catarina, que é o que a gente trabalha hoje, passa um benefício para uma importadora trade, na qual ela não paga o ICMS de entrada lá, que é o 18%, 17%. Ela não paga, A maioria dos produtos ela exonera paga, a entrada. né? Isso. Mas eles têm aqueles acordinhos de Isso, Santa mas o que Catarina que pode acontece? cair até a menos de 1. Isso. Então, o que acontece? Então, você tem que entender que é o seguinte, são duas empresas agora. Então, eu não utilizo mais a sua importadora direto como importadora. Tá. Você entra na operação chamada de encomenda, né? Que falamos. Você encomendou para trade aquele produto, na qual você quer importar, mas também você quer economizar. Então, o que a trading faz? Ela recebe, ela paga a mercadoria lá para o fornecedor, então você tem que utilizar ela financeiramente também. Você não pode, nessa operação de encomenda, pagar direto, você tem que utilizar a trade. Então você paga para ela, ela paga para o fornecedor, e na qual, quando ela importar, ela é a importadora, entendeu? E você é o adquirente, que a gente fala, né? Ou seja, na própria importação da receita, você entra como dono da carga, encomendante. Só que, dependendo do benefício, que não é São Paulo, por exemplo, Santa Catarina, você não pode fisicamente liberar no mesmo estado. Então, para você ter aquele benefício do ICMS, no caso de Santa Catarina, você tem que fisicamente liberar lá no porto fiscal lá. Então, você é obrigado fisicamente a liberar naquele estado. Eles forçam até a movimentar o porto justamente, dentro do estado. não só movimentar o porto, mas você movimentar a economia. Perfeito. Ok. Tá certo. Tá ótimo. É a contraparte, Então, né? Justamente. Então você faz isso, e em cima dessa operação, a trade ela entra como uma importadora, paga todos os impostos federais, que não muda, só que o estadual ela isenta. Ela não paga. A diferença, o pulo do gato é o estadual. Isso. Por isso, então, a gente pode dizer que a trading é um atravessador e que muitas vezes, como existem essas diferenças de imposto estaduais, mesmo eu pagando o serviço da trading, eu posso obter um produto mais barato do que se eu fizesse uma importação direta. Isso. Eu posso economizar o produto Sim. posto dentro do meu depósito, ele pode sair mais barato, mesmo eu pagando um atravessador, do que eu trazendo Isso, direto, então, de acordo com o cenário. Você imagina numa operação dessa, você economizando o ICMS na entrada. Por mais que você tenha que recolher a saída, mas você não vai recolher o 18%, você vai revender, porque a trade, quando ela entrar no estoque dela, ela vai te emitir uma nota para o estoque dela e depois uma de saída para o seu estoque, uma venda, Tá. né? Porque é uma encomenda. Ela vai vender para você e, importante, aí entra o conhecimento da finalidade, para onde vai esse produto, e se você está no lucro real, está no presumido, se você está no simples, por quê? Porque aí, por exemplo, no automotivo, temos o ST, por exemplo. Ok. Tem o CMS ST para quem é do segmento automotivo, que importa e revende.
Então, às vezes aquele ST, no início da operação via Santa Catarina, você recolhe menos do que você importar aqui e revender e pagar o ST com ICMS cheio. Porque ele faz parte da base de cálculo, né? Então você economiza também o ST, não economiza só no ICMS. Então tem essa jogada também, que por mais que o estado de São Paulo, outros estados tenham ST, você consegue equilibrar ali aquele custo, né? Então você recebe uma nota fiscal a 4%, com ST recolhido ou não, ou no seu estoque, mas pelo menos a nota fiscal está com uma base menor do que você poderia recolher mais aqui, entendeu? Então essa é uma jogada para esse segmento e para outros segmentos, né, que eu posso dar de exemplo aqui. Análise Então, caso a caso. Mesmo, né? então é caso a caso, a gente tem que estudar que realmente aquela operação dá ou não. Tem operação que às vezes não dá. Tem operação que às vezes Vai no na tradicional. geografia da distância, por exemplo, mais barato eu liberar aqui em Santos, porque o frete é menor, a armazenagem é menor e eu não preciso pagar um frete tão caro, Sim. né? De repente acontecer alguma coisa, um acidente também, uma carga, sei lá. E uma armazenagem cara. Entendeu? Ainda falando de problemas aí nas importações, que eu acho que é a maior dúvida de todo mundo. Tirando esse aspecto de impostos, tá? Você já teve alguma experiência de uma carga que deu errada por problemas culturais? Sei lá, de talvez não terem levado isso em conta? O cara resolve trazer um determinado produto que chegando aqui localmente ele não seja aceito ou encontre barreiras. A diferença cultural, que é muito grande, por sinal, entre o brasileiro e o chinês, isso já, na prática, você tem alguma história de problema, algo que não deu certo, porque não foi considerado a diferença cultural? Eu não tive de mercadoria, eu tive na negociação. Na negociação. Por quê? O chinês, ele respira a negociação. Por mais que, né, você falou, nos últimos 10 anos, o chinês está atravessando uma barreira mundial, né, que tá num auge porque tá. E realmente, para a gente que visita a China anualmente, sabe que não tá ali para brincar. O governo investe muito nesse setor, essa galera que quer empreender, então defende bastante. Então o que eu tive foi uma cultural de política, né? No caso de um cliente ter discutido a negociação, pediu um desconto, não conseguiu, começou a falar mal do país numa situação política. Da China, no exemplo, sim, e não foi legal. Não foi legal porque você fica num ambiente ali desconfortável, porque, eu não tô ali vendendo bandeira político nenhum. Eu tô ali para dar uma consultoria, né, equilibrar a atividade de cada um, né, desde que, independente se o chinês tem qualidade ou não, ou se tem um produto bom ou não, você também não pode chegar e começar a discutir de uma forma que entra após o negócio, né? Entrou numa situação mais de país, né? Então aí já não é legal. Uma gafe do comprador, isso é um brasileiro. Isso, um brasileiro, né, que ele perdeu um puta de um desconto se ele fosse de uma outra forma, né? Então começou a falar mal do país, nunca mais vai ir, não sei o que lá, e começa a falar mal do... Então isso não é legal. Entendi. Entendeu? Então, mas ele acabou, concretizou o negócio? Concretizou, pagou aos 30%, e no final, antes de embarcar, nos 70% finais, a gente fez lá uma vistoria na carga, fez todo um relatório para ele. E ele quis discutir preço final. Bom, dá mais um desconto aí, em vez de pagar tudo. Depois já tinha negociado, né? Não volta atrás. Entendeu? Aí, como ele percebeu que não é volta atrás, aquele empresário nervoso, que não é o momento de você querer estourar ou querer falar alguma coisa. Infelizmente aconteceu. E teve que embarcar a mercadoria, pagar a mercadoria no formato que ele fez. Que ele teve que pagar, né? Mas nunca mais ele teve essa situação. E quase ele teve um problema de entrar lá como se fosse um livro negro, vamos dizer assim, né? De maus compradores, né? Que falam mal do país, ou que reclamam, que isso. Então você toma muito cuidado com isso. Você pode se queimar, entendeu? Mas você acha que isso assim é só uma rusga
Ou é alguma coisa mais direta? Eu, por exemplo, eu corro o risco de ir pra lá e ser preso, ou deportado, alguma coisa assim, ou não? Já estão muito mais tranquilos. É só mesmo uma marquinha. Fala, esse cara aqui. Sim, Tá. sim, mas assim, por exemplo, o chinês às vezes conhece o outro fabricante que tá vendendo para ele. Às vezes pode queimar. Então você tem que tomar cuidado, porque lá são províncias e cada província tem um segmento. Então não quer dizer que a fábrica está aqui nessa cidade, mas lá na Bahia tem outra fábrica. Não. Tem que estar na mesma região. Então, estando na mesma região, a probabilidade do chinês conhecer o concorrente dele que vende para ele é grande. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Então, mas não teve nenhum problema disso. Eu acho que nem foi para a China mais. Eu acho que nem foi mais para a China. Mas ele compra sim ainda da China, que eu sei, não trabalha mais comigo. Mas ele acho que aprendeu, né? Que é assim, uma cultura que você tem que, cada um tem sua cultura, você tem que respeitar, né? Então você não pode entrar nesse lado aí. Agora, reclamar da qualidade, do preço referente ao produto ou mostrar o seu mercado, porque eu falei assim, por que você não mostrou para ele o teu mercado? Porque assim, na verdade, o que ele queria demonstrar e não conseguiu era que a concorrência estava conseguindo chegar num preço melhor do que o dele. Ok. Ele não conseguiu demonstrar dessa forma. Entendeu? E isso você tem que aprender. Mas isso faltou assessoria, talvez. Ele não tinha uma consultoria. Porque, e a partir do momento que você apertou a mão, acabou. Sim. Você pode falar a respeito, mas solicitar mudança ou alguma coisa, ainda mais com o mercado chinês, eu acho que fica como se fosse até uma agressão à cultura, né? Porque você fala, já combinei com você, agora você quer renegociar no meio do andar da carruagem. Não vai rolar. O combinado não sai caro. Exatamente. Exatamente isso que a gente fala, que o combinado não é caro nem barato, é só o combinado. Exato. Então, poxa, se você acha que por alguma questão algo mudou na sua negociação, você deveria ter visto isso antes. E não depois da gente apertar a mão, fazer dar certo e Esse 90% do que eu falei. Resolve isso tudo antes. Então. Isso é uma ética de negócio mundial, né? É isso. Que tá falando. E outra, tem pessoas que não são capacitadas em todo lugar do mundo também, de todos os tamanhos, né? Sim. Para mim, o cara que ele faz a negociação e depois dela feita, ele quer mudar, é aquela brincadeira, né? Quer mudar a regra do jogo depois que apitou. Gente, aquele jogo ali você termina do jeito que começou. No próximo jogo, tudo bem, agora não é mais com o pé que bate na bola, é com a cabeça, é com o braço, é com o calcanhar, tá tudo bem. Se todo mundo combinou a nova regra do jogo, tá tudo certo. Mas depois que a bola tá rolando, não dá pra mudar. E outro, o chinês, ele tem uma mentalidade assim, empreendedora que, é absurdo. Eles trabalham segunda a segunda, não importa o dia. Vou dar um exemplo de um cliente nosso que estava na China lá no sábado. O chinês foi buscar ele no hotel, né? Mais ou menos uns 500 km de distância. Buscou no hotel, levou lá na fábrica, visitaram a fábrica lá, conheceu, abriu toda a fábrica, chamou alguns funcionários. Como é que eu liga a máquina? Motinha elétrica, moto elétrica, bike elétrica. E jantou com ele depois. Ele dormiu num hotel lá que o chinês reservou para ele. No dia seguinte, o chinês Pôs no carro e levou. Trouxe de volta. Fechou? Não sei. Mas eu sei que foi bem atendido. A parte e dele não é porque fez, foi a parte dele. Eu tenho certeza que o cara nunca vai esquecer isso. Agora aqui no Brasil acontece isso. É lógico, né? A gente sabe, é cultura também, mas o chinês ele tem muito disso aí, né? Ele vê oportunidade, ele não quer perder. Então, ele vê que tem uma oportunidade, não depende do dia, da distância, ele não quer perder o negócio. Entendeu? Então, essa é a mentalidade dele. Ele dá atenção, não deu certo, então você tem que daqui 2, 3 meses ele vai te entrar em contato de novo, para de repente ele insiste até conseguir, né? Mas o formato é esse. Então então você dá liberdade, você consegue numa conversa, numa negociação, fechou uma operação, o chinês entendeu o teu negócio, daqui a pouco ele te dá um prazo, me paga 30% e eu vou embarcar a mercadoria, quando chegar aí no Brasil você me paga. Pô, legal, já diminuiu o meu fluxo. Ganhou confiança. Já melhorou, já ganhei confiança, né? E aqui no Brasil, não quer dizer que chegar aqui você vai conseguir, não, porque o chinês também é esperto. Ele retém a documentação original lá,
E aqui a gente só se consegue liberar se o fornecedor envia toda a documentação original. Então ele te deu um prazo para você pagar no Brasil. E vai devagarzinho, na confiança. Até realmente entender o negócio, entrar no negócio, visitar aqui a empresa aqui no Brasil, conhecer o negócio mesmo. Aí é diferente, né? Só que aí são etapas que claro. o importador tem que passar, né? Fagner, fala uma coisa para mim aqui. Fala para o nosso público. Para quem está pensando tem vontade de começar a importar da China, tá? O que você tem para dizer para essa pessoa? Ela deve começar pequeno, ela deve começar investindo todos os recursos dela. Você acha que o ideal é ela procurar sempre um especialista, ou existe um caminho que você indique para ela pelo menos fazer um teste ali de mercado, ou desde o início você já está ali com essa assessoria? Fala um pouquinho para a gente aí, dá essa dica para quem está querendo começar a empreender no internacional, especificamente da China. Claro. Bom, eu sempre falo, começa pequeno, mas com a mentalidade grande. Então, sabendo que lá na frente você vai estar importando, colhendo os teus frutos. Isso que é importantíssimo. Mas pisa em ovos. Trabalhar com compra internacional não é igual você compra aqui do lado e daqui a... Comprar do Mercado Livre. Não é, porque existem muitos fatores que não dependem de você. Não depende só do teu fornecedor, depende de fatores de governo, de política, né? Depende de terceiros para trazer sua mercadoria até chegar no porto de destino. Depende de fator da natureza. Você não sabe como vai estar o mar. Tipo isso. Concorda? Depende de greve de caminhoneiro, greve dos fiscais. Tudo isso aí depende, gente. Então você tem que se planejar bem. Não dependa de imediato, por mais que chegue rápido, mas sempre se planeja. E não é só chegar, né? Não é só chegar, desembaraçar, até você chegar, sair do produto da fábrica e tá na tua prateleira, tem um monte de O coisa. nosso trabalho, eu sempre falo, é consultoria. Como eu te falei, a gente tem um trabalho que leva empresários 2 vezes ao ano para a China. Eu gosto de pegar empresários que estão começando a sair daquela bolha, né? De comprar de importadores ou distribuidores para começar a se aventurar no mercado internacional. Isso é muito bom. Por quê? Você não pega vício. Entendeu? Perfeito. Porque vira um aluno que do aluno você consegue transformar... Um colaborador que veio de outra empresa, com aqueles vícios daquela e vem para tua. Exatamente. Então ele vai aprendendo ali, daqui a pouco ele já tá expert, né? Ex-funcionários meus, por exemplo, a maioria são empresários. Por quê? Porque aprenderam do início ao fim. Ele falou assim, por que eu vou fazer somente uma etapa aqui, numa empresa X, que eu vou, de repente, ser eu mesmo, vou ser meu dono da minha empresa e vou trazer meu negócio, né? Então, os empresários que estão começando, isso é bom. Pensa grande. Começa devagar, pisa em ovos, entendeu? E a consultoria é isso aí, é pisar em ovos. Qual que é o teu produto? Você já sabe se ele vai chegar com preço melhor do que você já comprava aqui dentro? Você está no lucro real, presumido? Você tem radar? Como é que está seu imposto de renda? São perguntinhas que a gente faz, que a gente vai definindo, fala assim, faz o seguinte, vai por esse caminho, mas nosso trabalho lá na China é pesquisar produto para ele, né? É fazer uma negociação, é homologar o produto, depois que ele aprova, né? E depois que eu passo o preço, eu passo uma planilha para ele e falo assim, esse produto aqui vai chegar para você num X valor. Tá bom para você? Puta, tá ótimo. Puta, eu vou economizar 40% do que eu tenho aqui no mercado. Legal. Então vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer uma visita na fábrica. Ou você quer ir lá na China conhecer a fábrica, ou você quer conhecer a China. Você quer dar um passo no seu negócio? Então, meu amigo, você vai ter que sofrer um pouco. São 14 horas mais 10 depois para chegar na China. Já quer conhecer lá? Isso é ótimo. Então, muita gente aprendeu, tá bem hoje, mas porque deu um passo e mais. E vocês levam as pessoas para a China também, não é isso? Isso aí. Legal. Eu não gosto de falar que não só levar, mas ou imersão, porque na verdade nosso é consultoria. É entender quem está indo conosco. A gente cobra um X valor nessa consultoria de 1 ano. Não é para levar para a China. É para complementar
e você ir para a China, ou seja, às vezes eu tô falando com ele há meses já. Não é pro curioso. Não. Isso é para quem tá querendo, já passou essa fase, Já. ele já conheceu, já Já. conversou com vocês. Isso aí. Ele vai focado já. Eu tenho um Justamente. produto que eu quero trazer e essa assessoria vai dar para ele essa Então, antes segurança. dele ir para a China, eu faço uma entrevista com ele, né? Nós, no caso, para entender o negócio dele e o perfil dele. Às vezes é um perfil que já importa, quer só conhecer mais fornecedor, legal. Então, acho que é uma pessoa que já está no meio do caminho, de repente, na tributação, ele ainda não está conseguindo economizar. Então, eu vou ajudar aqui na tributação. Tá. Puta, não, eu É não um ajuste fino, né? É, justifico que de repente ele só finaliza ali, mas, não, aquele é do zero. Tem muitos que aparecem do zero. Então, esse, na consultoria, a gente complementa e leva ele para a China, né? Chegou na China, tem lá aquela feira enorme, né? Canton Fair, que todo mundo, né, Todo mundo quer ir. quer ir, tal. Mas, meu, para você conhecer, não é para você só fechar um negócio, para você conhecer, dali você visitar a fábrica, se conseguir dar tempo, se for perto, e de repente você já... E nós ali mesmo já passamos para ele, ó, puta, com essa negociação aqui, você vai chegar com esse preço lá, mano. Legal. Só que toma cuidado, o seu produto será que tem metro? Será que tem certificado? Será que essa fábrica tem qualidade? Então, e quando ele iniciar a produção, você já vai estar no Brasil, você não tem ninguém acompanhando aqui. Então, é esse trabalho que nós fazemos lá, porque ele só está visitando a feira, vai visitar a fábrica, mas não vai conseguir acompanhar. E geralmente demora um Sabe pouco. que eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência de ir para a China, de estar lá, das vivências que a gente tem lá. Eu, inclusive, já tive lá também, ó, coisa de uns 12 anos atrás. É um mundo completamente diferente, né? Exato. Então, conta aí pra gente, Joab, algum caso interessante, que eu acho que você dois, deve ter três, muitos, quatro. né? De 1, 2, 3. Olha, Max, de um dos é a questão da imigração. A pessoa pensando, igual o Fagner já ressaltou aqui, a pessoa, 11 horas até a Europa foi a minha conexão. De lá, mais 14 até Hong Kong. Fez em Paris, né? Paris. Ficou quanto tempo lá em Eu Paris? fiquei horas, né? Fiquei 12 horas, mais 12 horas dia, né? Então rendeu bastante. Tá. Fiz uns passeios legais, mas como a gente tá falando da Ásia, cara, aí você já pensa, sair da Europa. Tô agora em Hong Kong. Não tô na China ainda. E ainda tem mais um Tem mais um cantinho lá, rolê né? ainda, né? Falando assim. E dentro dessa experiência, cara, o Fagner, vocês aqui, você foi há 12 anos atrás. Cara, mudou-se muito. Para minha ida lá, o Fagner me deu assessoria. Eu fui como um cliente dele a princípio. E dessa conexão que criamos, aí eu falei, Fagner, tô em Hong Kong. Um outro amigo nosso tava em Amsterdã, se não me engano, e etc. Chegando lá. Quando chega, a pessoa pensa, já tô na China? Não tô. Até você chegar no metrô expresso, né, Fagner? Que leva você até a China, cara, mil coisas na cabeça. Tinha uma fronteira, eu fiz esse caminho também, acho que fazia a fronteira de Hong Kong para entrar na China continental. né? Anda-se muito, né? Eu digo duas andanças, o aeroporto de Paris e essa fronteira de Hong Kong, China, cara. Anda-se pra caramba. Mas enfim, quem quer, cara, faz o que quer, nem sempre. Mas você tem que ter com um objetivo. O meu objetivo era chegar à China, tratava-se de uma imersão esse ano que eu fui, até o ano passado, mas já com uma pessoa que já vai há muito tempo. Passa-se uma segurança para quem de repente está assistindo aí e fala, pô, mas dá para ir no escuro? Quem tem boca vai a Roma, vai a China, Amsterdã, Tailândia, aonde você quer, desde que você tenha um objetivo. Há pessoas que ela quer muito, eu quero empreender. Estamos falando com empresários, do grande ao pequeno ao intermediador, como eu fui. Mas naquele dia, de fato, cara, eu falo até chegar em China, eu digo onde que eu tô indo. Deu medo, não? Um medo natural, cara. A partir do momento que você fala, vai pra China, você vai comer cachorro com morcego, aí começa escorpião, aquela monte de coisa, cara. Mas, igual nós estamos tratando aqui com uma consultoria, cara. Desde que você tenha todo o respaldo. Não é só comprar a passagem, pagar o pacote e falar agora eu tô segurado, né? Não é, cara. É muita coisa, envolve-se muita coisa, igual você falou, choque cultural, fuso horário. Eu fui sozinho, cara.
Eu encontrei você em Hong Kong, né? A única coisa que nos salvava era o... Liguei pra você de Paris, né? Ligou? Falei, tô aqui. Ligou. E em si. Aí, quando você chega, igual eu te falei, China, cara, é aquilo que o Fagner falou. Agora estamos na China, cara. Isso já tinha rolado 27 horas. Tipo assim, sem atrasos, não teve atraso nas nossas conexões. E assim, cara, com a sua pergunta, né? A experiência, cara, desde que você vá com um objetivo, porque antes da parte empresarial, eu já fui atleta, né? Então, lidar com pessoas, alojamento, concentração, um pouquinho, né, de mim, né? Eu comecei em 2006, saí cedo de casa, não nessa vibe, nesse rolê todo, essa expertise empresarial. Comecei em 2006, era de um outro ramo, de têxtil, né? E quando eu fui para a China, era essa a intenção. Poxa, eu preciso procurar lá um fornecedor, e vai para lá, procura fábrica. Participei de algumas fábricas aqui, feiras, né? Fábrica de gravata. Gravata, lembra que a gente teve uma oportunidade? Uma outra pessoa em uma outra situação, tivemos uma ocasião, aí tive um contato. Aí fui falando com o Fagner falou, vai para a China, vai para a China. Aí que entra a parte da consultoria. Entendi. Que há pessoas que pensa que é um bicho de 7 cabeças, mas eu acho que é mais, né? Mas conta aí, e assim, algum perrengue lá? Tô tentando lembrar de várias Empresarial, coisas aqui. qual? Não, de convívio mesmo, porque eu me lembro que quando eu fui para a China, eu tive um choque muito grande, né? Já começa por aí. Viagem é muito longa. Cansativo. Eu brinco que depois que você vai para a China, tudo fica perto. Exato. Daqui ali nos Estados Unidos. É um tiro, gente. 10 horas, 8 horas, 12 horas, depende do lugar. Para a Europa, perto. A China é fora da curva. Então já começa por aí. Você tem ali um desgaste emocional, físico muito grande, né? Muitas vezes com escalas grandes. Exato. Quando eu fui ainda, eu fiquei em poucas horas em Doha, no Catar. Sim. Então ali, fiquei dentro do aeroporto mesmo, nem desembarquei na ida, depois eu concluí. E foi o mesmo trajeto. Na ida nós fomos por Hong Kong, aí atravessa, pega aquele trenzinho lá, que não é nem o bala, mas também não é o normal. Metrô, bacana. Foi rapidinho, Guangzou. Só quase 2 dias, da porta a porta. Exato. Você já tem aquela grande chacoalhada. Mas a ideia que eu fazia, eu estou tentando lembrar de sentimento de quando cheguei na China, a ideia que eu tinha foi muito diferente. Né? Era muito mais palpável, Exato. é muito mais próximo ao que a gente vive aqui, mas ao mesmo tempo muito diferente, eu não sei explicar. A parte cultural que você... Não não sei o que eu imaginava que eu ia encontrar lá, Tipo aqui. mas foi, poxa, tá legal, tranquilo, eu fui muito bem recebido, exato. pessoas super Receptivas, solícitas, dentro até do que você disse, todos querendo fazer negócio, ele tenta falar no teu idioma, ele tenta resolver. A praticidade funciona lá. Uma cidade muito moderna, tudo rodando, tudo funcionando. Eu que tenho uma descendência japonesa, e o japonês, ele é muito bairrista. O japonês, ele tem um preconceito contra o chinês. E como eu fui muito ligado aos meus avós na minha infância, eu também acho que juntou isso. Eu tinha um certo receio. E cheguei lá, e isso foi tudo por água abaixo. Eu amei os chineses, eles são felizes, querem se conectar. Às vezes até mais do que o próprio japonês, né? Exato. Apesar de eu conhecer o japonês daqui do Brasil, eu não conheço o japonês do Japão mesmo, porque eu nunca pisei no Japão. Mas enfim, eu gostei muito do povo lá. Mas por sua vez, por exemplo, eu não cheguei a comer cachorro, mas na época, no grupo que eu fui, tiveram pessoas que experimentaram cachorro. O de mais exótico que eu comi. Tipo isso, né? Um dia a mulher veio, eu pedi lá, era um espetinho, e aí aquela coisa, meu inglês é horrível, o dela é pior ainda, né? E a gente foi. Aí ela me trouxe um espetinho, era uma enguia. Certo. Tá? E eu comi, tava muito bom aquilo. Aí esse meu amigo, que nós fomos com ele chegou um pouco depois, ele começou a rir, ele falou, você sabe o que você tá comendo? Eu falei, acho que é frango, né? Espetinho. Ele falou, não é. Eu falei, ai, conta, vai. Eu falei, enguia. Eu falei, tá bom, menos mal. Ufa, né? Ufa. E é uma coisa meio, parece um peixe amarelo, assim, uma enxova,
Anchova mesmo? Anchova. Parece uma anchova e tal, mas era uma tal da enguia. Enfim, e é isso. E aí, uma outra vez, nós pegamos um táxi também, isso foi legal. E eu fui e escrevi num papel o nome de um centro comercial que eu queria ir para Guangzhou. Estava com mais 2 amigos. O taxista olhou e falou: tá bom, fechou. Pegou o carro e foi. Ele largou a gente num subúrbio de Guangzhou. E dava para ver que era assim, feio o lugar. Então, no primeiro momento, até deu medo aquilo. A gente ficou, pô, subúrbio. Você já imagina, se eu tô num subúrbio em São Paulo, lascou, né? Já assusta, né? Pô, vamos rezar aqui para sair vivo desse lugar. Tipo isso. E aí a gente começou a caminhar por ali e tal. E era aquele ambiente meio de filme, meio puido, o luminoso que não funcionava direito, a loja meio suja, meio Carros empoeirado, meio abandonados. os carros meio feio. Aí eu tive a curiosidade de olhar no fundo, e atrás tinha uns predinhos que dava para notar que eram muito pequenos os apartamentos. E ali o pessoal pendurando na varanda roupa e tal. Quando eu fui espiar ali, entre na frente que tinha o comércio e esses prédios comerciais, eu vi que tinham muitas mesas de concreto, como se fosse de parque. Sim, mas uma do lado da outra. E as crianças deviam ter saído logo naquele momento da escola, estavam todos com uniforme completo. Se não me engano, até os meninos de gravatinha, com sobretudo, as meninas de saia, com aquela meia branquinha alta, com a coluna ereta, todos ali fazendo a lição de casa, na mesinha pública. Embaixo dos prédios, uns sofás assim, velhos, com senhores de idade ali. Aquilo me deu uma tranquilidade. Tipo isso. Né? Porque eu acho que é coisa nossa de brasileiro. A gente faz uma associação a locais de baixa renda com criminalidade. E ali virou uma chave para mim. Eu falei, gente, eles não são pessoas abastadas. Mas não por isso, por conta disso, é um local perigoso ou criminoso. Pelo contrário. Ainda eu comentei isso com os meus amigos e tal, a gente acho que ficou uma meia hora caminhando por ali, porque ali ficou agradável. A gente começou a ver beleza naquilo, falou, meu, olha que bacana isso, né? Então, no final, foi rico. E só para fechar, para ir embora, eu acho, como que a gente faz para ir embora daquele lugar, para explicar como que era o lugar que eu queria ir? Eu tive um insight. Eu peguei o celular, eu tinha batido uma foto minha na frente desse shopping que eu queria ir, que era lá no centro, um centro comercial bonito, tinha umas águas que pulavam, os outros prédios com os luminosos grandes e tal. Dava para ver que ali era bem um centro vivo de Guangzhou. Eu catei uma foto e mostrei para um jovem que estava saindo na rua, um adolescente já. Falei, cara, eu quero ir neste lugar. Aí ele falou em chinês, isso aqui. Eu falei, deve ser, né? Você pode escrever num papel para mim? Aí ele pegou um papel, ele escreveu em chinês num papel. Aí ele mesmo parou o taxista, mostrou, falou para eles e tal, o cara deu o sinal de... Aí eu cheguei no lugar que eu queria ir, né? Mas foi porque eu tive esse insight da foto do lugar, né? Mas isso é só um caso. E vocês que estão sempre lá, conta pra gente aí alguma coisa diferente que tenha acontecido com vocês ou com um grupo, que eu imagino que deve ter muitas histórias aí pra contar. Tem bastante. Nossa, depende, né? A minha primeira vez... Não pode falar de balada, né? A minha primeira vez... Assim, a minha primeira vez assim, meu, foi realmente, é um choque, né? Você vai... Tá tudo... E como se fosse uma criança, você tá aprendendo a andar num local que você não consegue nem se justificar ou falar, porque eles nem em inglês eles falam direito, né? A galera que mexe bastante com exportação ou importação deles, aí sim, a galera fala bastante inglês, mas o taxista, quem tá ali no dia a dia, é bem difícil. É mais na mímica mesmo, entendeu? Porque ele não quer nem saber de inglês. Vocês não dão atenção ao inglês. É algo bem restrito. Não mudou nada de lá pra cá, velho. Assim ainda continua.
Acho que Mas- agora piorou, né? Não, com a inteligência artificial, pelo menos você digita ali, ele traduz automaticamente e facilita um pouco. Eu É, acho que sim, agora tá sim, mais sim. difícil o inglês ainda deles. né? Isso com o celular ajuda muito, né, É, gente? então. Você põe um tradutor ali, você conversa com qualquer um. Agora é bem tranquilo, né? Eles têm um tradutor deles lá que, meu, O e-chat, né? Exatamente. não só o chat, mas tem o Google deles, né? Translation. Né? Isso, É tipo uma IA. É demais. Ele fala aqui e daqui a pouco já tá falando em qualquer língua. Entendeu? Isso aí. Tanto é que a gente foi na Huawei, né? Huawei. Lá o ano passado num evento lá, meu, tinha um Adaptador, chipzinho, um né? adaptador do celular, Coloca que você falava no celular, ligava pra alguém e a pessoa entendia na língua dela. Legal. Tempo real. Tempo real. Tempo real. Uau. Ela fez vários testes lá. testes na hora, vários Ela contratos. falava em chinês lá, ligava em português, aí aparecia em português pra nós. Exato. Muito barato. Nossa, Coisa que muito- legal. que legal. Um aparelho Você vê a pequeno. diferença, né? É isso aí. É absurdo, né? Com certeza. Então, assim, inicialmente foi a dificuldade então, de pedir as coisas. Então você mostrava lá um catálogo lá, tudo em chinês, mas você via uma foto, por exemplo, de uma Heineken. Todo mundo conhece aquela verdinha lá, né? Aí ela vai lá e é tanto. Aí você paga lá, né, na moeda deles. Aí eu falei assim, "Pô, mas saiu caro, cara. Caramba, absurdo." Aí tá eu e meu amigo aqui do lado, só. Aí ele falou, daqui a pouco chega um chinês com 12 Heineken abertos. Quem? Ah, Não, Era uma aberto, caixa. aberto. eles não tomam cerveja gelada Isso, lá. não, assim, toma. Mas nesse Tem que pedir, né? É, tem que pedir. O pedido foi errado. Aí tinha uns gringos lá do lado, nós começamos a distribuir pra galera lá do restaurante lá e finalizou. Vambora. Vambora. Então, assim, isso. em reuniões também, às vezes você vai em fábricas distantes, então são províncias que, meu, às vezes não tem hotel pra turista estrangeiro, ou pra estrangeiro, então hotel ali mais bairrista mesmo, da região. Então você come de... É uma pensãozinha. É, uma pensão ali que você come, né? Que tem ali. Então, eles levam para os restaurantes caseiro deles também, que não é o que a gente tá acostumado em Guangzhou, que tem vários Tem estrangeiros. McDonald's, tem churrascaria brasileira. tem Starbucks, tem. Sim. Adora, a gente adora, né? Não tem. Então você E aí, o que eles pega servem? aquela mesa redonda, né? Aí você vai passando. Senta com o dono da casa junto. Põe tudo apimentado, tudo Muita pimenta. forte, quente. Aí, meu, começa. Aí toma aquelas pinguinhas aqui, 51% só álcool. É absinto. Não, ali é pra acabar com o corpo, né? Tipo isso. Quem tá acostumado. Eu não tô. Aí começa a rodar lá e você vê uma X comida ali e fala assim, meu, não vou comer aquilo não, velho. E vai chegar na sua vez, você vai. Você vai ser obrigado a pegar, porque é desfeita, né? Aí todo mundo pega um pouquinho de cada coisa. Mas assim, pra não dar desfeita... Você vou pega provar por um tudo cantinho ali e boa. É, boa. entendeu? Pra não ficar... Ainda mais a atenção que eles dão, né? Então, Tá. pô, às vezes o cara tá jantando com você, tá com a família dele, ou tá com os empregados dele, entendeu? E tá gastando uma grana, né? Não é tão simples assim. Então ele pega o melhor banquete. Você imagina, pô, você não vai comer a picanha deles ali, vamos um exemplo, né? Mas, Pode ser um cachorro. Pode ser um cachorro. Então, eu nem perguntava o que era, eu comia sem... É melhor. É melhor. Você não quer saber, nem quero. Exatamente. Então, assim, são exemplos que eu já passei. Você vai aprendendo, né? Você vai passando por cada situação. Nosso amigo aqui também, no ano passado, perdeu o passaporte, não vai? Passaporte. Fazendo caminhada. Nossa, Dentro cara. dessas periferias que você falou. E daí? Era um domingo de manhã, Ele cara. tava fazendo a caminhada, né? Foi. De boa. A gente Que serviço. estendeu mais dias lá até pra... Aí a gente tinha marcado de conhecer um parque, né? Foi em parque. Aí colocamos lá no Maps, que funciona muito bem lá. Aí eu acho que dava uma coisa de 8 km do hotel, né? Mais, né? 8. Andamos. Beleza. Andamos pra caraca, velho. Aí uma experiência, né, que ele falou, né? Aí eu vi um prédio bonito, vermelho, com uma estrela, né? Aí eu tipo isso. Aí eu fiz isso, levei um susto, e daqui a pouco 3 guardas com armas apontadas pra mim. O que eu fiz, cara? Tipo isso, algo assustador. Aí eu vi que o meu amigo me abandonou, né? Ele foi à frente, né? Tipo, me prenderam. Aí o cara falou, dá o celular. Eu assustei, porque eu lembrei do assunto Ah, agora. ele foi apagar. Aí ele falou, apaga. Tipo, no idioma dele, né? Agora hoje eu sei que ele falou isso com a arma, né?
Pode ficar. Eu entendi que era uma arma de fogo, eu só fiz assim. Apaga isso, legal. Esse negócio de selfie, cara, pra estrangeiro na China, não é legal. Nossa, aí do nada, era uma guarita deserta. Imagine nós aqui, deserto. Aí, do nada eu tiro a foto rápido, de longe, parei, que bonito, tipo selfie, né? Cara, foi o tempo do cara pular assim, tipo. Materializou do lado. Do nada. Eles começaram a proliferar assim da terra e assim, apontaram a arma. Aí eu entreguei o celular. Demonstrei nenhum medo, eu acho, né? Tipo isso. Aí eu procurei ele pra falar, fala com ele. Não tinha ninguém pra falar porque ele foi embora. Eu tava na frente, você quando eu vi. Aí ele falou, prenderam o cara. Aí Mas ele tava numa área militar. Isso. Exército lá, então os caras ficam ali parados. Estrela. Você pensa que não tá acontecendo nada, né? Eles estão só te observando. Foi tipo assim, né? Eu tô falando, procurei Guangzhou um isso. amigo, Guangzhou. É. Aí a Eles gente. foram pra Pequim também? Não deu tempo, né? Não. Eu ia ter que ir pra Xangai, né? Tirar passaporte. Esse do passaporte dele foi no mesmo dia. Aí lá na frente, no parque, a gente precisou do passaporte pra comer, né? Almoçamos Pagar primeiro, alguma né? coisa, Aí Aí entrando No no parque. passaporte. Não, apresentar, que você tem que comprar o bilhete lá, você tem que Tudo é apresentar passaporte. a identidade. Aí ele. Cadê meu passaporte? Aí fomos pro Meu restaurante, Deus. mas o detalhe, cara, o cuidado que eles têm. Chegamos pra recepção, ali no atendente do restaurante, em frente ao parque, bem familiar, porque eles são muito família, né? Aí nesse timer que eu tô ali, eu falei, Fagner, precisa de passaporte. Aí ele falou, pega aí, ué. Não achei passaporte. Aí do nada, porque a polícia lá você nem sabe o que é polícia, né? Tão pequenininho o perfil deles, né? E não tava de uniforme. Ah, sim, o jeito deles, bem muito claro. Aí pediu a minha foto, aí eu falei, a única coisa que eu tenho é a foto do passaporte, né? E nessa brincadeira, ele procurou o Wagner, né? Aí falamos dentro da nossa limitação com eles. Aí ele vai, pede uma foto. Falou, faz o caminho que vocês foram, não andamos, o quê? 10 minutos? Na verdade a gente foi voltando, falei, ó, vamos voltando olhando. Isso. Normal, natural. Aí no meio do caminho me ligaram. Você vê que o negócio funciona, né? Me ligaram Já tava. do hotel, via o chat, né? Isso. Eu tava no terceiro hotel. Quer dizer, quando você entra na China, você preenche lá, né? Ó, eu tô no hotel tal. Perfeito. Eu imaginei que fosse, mas não foi. Ele sabia que eu tava no terceiro hotel. Aí ligaram no nesse primeiro. hotel, a delegacia da região ligou lá, falou, ó, tem um passaporte aqui. Aí a recepcionista mandou uma mensagem no chat. Que Falou, ó, legal. tem alguém da polícia procurando o Joab, que inclusive Lascou. ele... Não, tinha que perder um documento, ela falou, né? Tá, aí já. Aí eu falei, Joab, ligaram aqui Acharam. e passaram a localização. Aí a gente pegou um táxi, fomos lá na delegacia. E tava lá. Alguém achou, a gente não sabe. Só que a delegacia não tinha nada a ver com o nosso percurso. Entendeu? Tava em outro bairro, assim, entendeu? Eu falei assim, cara, e tinha a delegacia próximo ali do parque. Então, assim, as pessoas veem documento, coisa importante, eles... E tinha valores, né? Dinheiro tinha dentro valores. também. E tava todo o dinheiro lá. Todo o dinheiro, o passaporte aí. Que legal. Eu lembro que a Eu já gente. tava pensando, falei assim, meu, vamos ter que ir lá no consulado, vamos ter que ligar, não sei o que. Eu ia tem que voltar resolver com o 2 dias. E faltava 2 dias pra ele ir embora. Nossa. E tipo, não faz nada sem o passaporte. Aí, né, nessa brincadeira, ligamos pro nosso amigo lá de U, né? É. Aí ele entrou em contato, a importância, né, de ter uma pessoa de confiança. Aí ele negociou uma coisa assim, dentro de uns minutos. Falei, Fagner, cara, eu já tava pensando em Xangai, pensando o que eu ia falar. Porque eu ia falar, como que eu vou explicar que eu perdi o passaporte, que eu não fui roubado? Câmera tem em todo lugar aqui, né? Ia ter que criar assim, uma situação. Caiu. Caiu. O bolso caiu. Não sei nem o que falar. E é longe, né? Eu acho que Xangai é 6 horas de lá. Pô, um rolê daqueles. Certo, não. É um dia. Um dia. Hora de trem, É né? um dia. E sem contar o bilhete, eles não iam substituir, ia ter que comprar uma outra passagem, praticamente. Mas enfim, Que bom que experiência. deu certo. Deu É certo. assim, ó, às vezes é bom acontecer pra experiência, pra lembrar. Não fica chato, né? Só ir lá pro negócio e Ô, tal. Wagner, e aquela história, cara, a gente chega, revista daqui, câmera daqui, todo mundo, parece que você tá entrando no Big Brother lá da China. Aí a gente entra um casal brigando lá dentro, né, cara, da delegacia. Chinês. Um chinês, não, um chinês e uma... Devia ser uma afro, né? Eu acho que era uma senhora africana Africana. discutindo com um chinês lá e o chinês cabeça baixa na terceira madeira dele lá. Dando os tapas. Na conversa, né? Tá. Em chinês. Gritando. Não, acho que nem inglês, era na língua dela. Tá.
E eu feliz já, porque eu tinha achado o passaporte, coloco o quê? A câmera. Aí o cara fala, não filma, não filma. Você ia filmar um casal brigando. Ah, Quando eu filmar tudo. Cara, mas enfim, foi muito, cara. O detalhe, o cara não o Joab é minha parente brigando aqui. E o legal de tudo, cara, que nessa hora os caras pediram pra assinar nada, né? Falou, vai embora que aqui a briga tá feia. Vamos separar esses dois aqui. É, foi uma discussão que a gente pensa que tão calma a cidade, tudo lá é calmo. A gente pensa na delegacia deve ser muito mais calmo. A cadeia tinha virado aquele dia entre o casal. Mas assim, tá vários aqui, a gente dá risada a tarde toda, mas é legal, assim. Eu também já perdi meu celular lá, fiquei 3 dias sem celular. E assim, em termos de trabalho, e tava desligado, não conseguia rastrear nada. Eles conseguiram achar no táxi. Porque o táxi que eu peguei, ele não parou no hotel, ele parou mais pra frente. Então a câmera do hotel não pegou a placa. Então foi difícil de achar o táxi. E como é que Aí eu reclamei lá na polícia, fui com uma tradutora chinesa, eles não falam inglês também. Aí ela me ajudou bastante. E eles explicaram e ficaram lá procurando para até achar esse taxista. Nas ruas lá de Guangzhou, tem câmera em cada rua. Então, meu amigo, você quer para ser achado, é fácil. E cada câmera, que eu vi lá depois que ele mostrou o vídeo, a policial, aparece já o nome da pessoa. Fácil. Então, aparece já o nome da pessoa, então, e o taxista apareceu. Ele olhou assim, pegou o nome dele e a placa do... Aí ela só ligou na central e depois ele foi levar lá. Muito funciona assim. Então, assim, é um trabalho assim. Segura a cidade. Entendeu? Não tem. Pegou. Não pegou nada, devolveu o celular, entendeu? Mas é um aprendizado, né? Você fala assim, cara, sabe que no Brasil. Uma coisa assim, agora, bem séria. A gente tava num centro comercial, né? Que é uma noite, né? Achamos uma viatura enorme, bonita, parecia um tanque de guerra, né? E um policialzinho parece um robozinho, cara. É muito legal, cara, o jeito deles, né? Aí você se empolga, podemos tirar uma foto. Não deixam tirar foto com as autoridades, principalmente naquela região, você lembra? O cara falou, não pode. E são detalhes que, se a pessoa for com aquele clima, eu vou turistar, tem muita bloqueio, né? Você falou daquelas questões que você chegou um tempo atrás lá e, por exemplo, a alimentação, o medo de chegar na China, o que vai ser, o que vai acontecer, quem vai me recepcionar. É muito assim, você se sente em casa. Chegou na China, o taxista, a conversa. Hoje, é claro, a gente vive na era da tecnologia, muito mais informação, mais praticidade. Só que pra mim, quando eu olho lá, falo, vou tirar uma foto com polícia. Não deixaram, cara. Você pode tirar foto você sozinho, assim, dele. Mas com ele, querer fazer gracinha, não aceita, cara. São bem sisudos, bem... Eu saí de lá com a seguinte impressão. Eu cheguei na China com esse receio, mas eu saí de lá com uma tranquilidade que eu levaria a minha família para lá, para passar férias. Né? Sim. Então, tirando isso, eu tô falando de ambiente fora, claro, o comercial, que foi super validado, mas também é um ambiente amistoso, gostoso, agradável. Um lugar bonito, você é bem recebido, e mesmo tirando essas diferenças culturais aí, eu voltaria fácil, eu passaria um mês lá com a minha família. Digamos assim, se não fosse a distância, né? Mas enfim, tem outras vantagens que a gente, até nos grupos que nós levamos, a gente fala para as pessoas, poxa, você já tá ali na Ásia, já tá na China, a gente brinca, né? Pô, você tá 4 horas de Tóquio, de avião, claro. Você fala, tem a Tailândia, que muitos brasileiros vai, Taiwan, a própria Rússia, né? Rússia, se você estiver lá para cima. Você comentou da Rússia. Que a gente eu tenho vontade, cara. Um dia que se eu estiver por lá e subir para Pequim... Possivelmente eu vou para a Rússia em outubro também. Vladivostok, que eu sei que é a última cidadezinha da Rússia, é o ponto final do Transiberiano. É a última cidade, uma cidade portuária, da extremidade direita ali da Rússia, e fica mais perto para o chinês de Pequim ir para Vladivostok do que descer a Macau, por exemplo. Então, em Vladivostok tem muito cassino. O chinês gosta de jogo, né? Eu tive em Macau, aquilo vive lotado de chinês. Então, eles sobem a Vladivostok. Eu tenho vontade de fazer esse passeio para lá.
e conhecer um pedacinho da Rússia, né? Deve ser outra história já bacana também, né? Outra Qualquer coisa você vai pra Sibéria, né? não, ali é a Sibéria, né? Ali já é uma região bem Não, fria. na linguagem do Putin, qualquer coisa você vai pra Sibéria, ficar uns dias lá. Vai pro convento lá pensar na Vai vida. passar frio. Mas assim, o bom é que tem muito brasileiro indo pra China, né? Tem muito. Então, isso é bom. Tá saindo desse receio, desse medo de puta, é longe, puta, tô com medo de importar. Não, quebra esse paradigma e começa. Dica de ouro para quem quer iniciar no comércio internacional, quer comprar da China. Dica de ouro, cara. Eu não sei teu segmento. Dependendo. Eu não sei. Mas eu sei que o teu concorrente tá na China. Se não tá na China, tá pesquisando para entrar na China. Então, assim, Não perca tempo. não perca tempo. Acho que é uma dica importante. É lógico, né? Eu vou ter que ir pra China. Não precisa. Faz uma consultoria, né? Pesquisa antes, tira todas as suas dúvidas para você entender realmente esse mercado. Toma uma decisão e vá conosco para a China. O nosso trabalho não é levar, a gente fala assim, leva, não, meu, cada um vai. A gente sempre deixa bem livre, ó. Pega o avião que você quiser, conexão que você quiser, mas chega na China e lá a gente pega na sua mão, direciona para alguns parceiros, tem parceiros bons lá, tem chinês que fala português. Pra você tem ideia? Amigão nosso lá se adaptou no mercado brasileiro e é chinês. Viu oportunidade. Oportunidade sim, ímpar, né? Aproveitou demais, ele foca muito no mercado brasileiro, dá uma atenção pra galera, tem muitos clientes, ele me indica alguns clientes também, e isso é legal, porque, assim, bem poucos. Como que brasileiros que falam chinês? É difícil, né? É difícil. Eu não gosto nenhum. Nem eu também, logo. Eu quero aprender. Mas, então, ele se adapta ao que você realmente, né? A necessidade do cliente. É isso aí. Então, você que quer dar um passo, venha dar um passo conosco que a gente vai te direcionar muito bem. Como eu falei, não é só levar, é dar uma consultoria, é entender teu negócio, é pensar grande, mas também pisando em ovos, devagar. E na parte tributária, parte de empresa, isso é muito, assim, a gente gosta de entender muito isso, para de repente ele não estar pagando muitos impostos e legalmente, de repente ele tem direito a uma redução. Então a gente pensa muito em entender o negócio do cliente, né? A consultoria, por isso que demora um ano, porque sempre etapas ali de reuniões, bate-papo, tal, planejamento, até ele fazer a primeira importação, entendeu? Então não é fácil. Nosso trabalho não é só levar, é trazer o produto dele, trazer o sonho dele. Isso é que é muito importante. É a etapa toda do processo, né? É um produto que ele trouxe, vendeu e já quer importar de novo. Já. Isso aí. Aí quando quiser importar de novo, já tá com o radar lá em cima, já tá expert já na experiência de conhecer, saber como funciona o mercado, entendeu? Conhecer o fornecedor, conhecer o seu produto, ver que tem mercado, ver que tem margem. Aí isso é legal, entendeu? A gente fica contente e vamos dando a consultoria até ele seguir no automático. Muito bom. Cabeça, tem mais alguma consideração a fazer aí? Uma coisa até importante também, existem linhas de crédito. Isso é importante, hein? Eu faço parte de uma empresa que dá linhas de crédito para quem quer importar. Né? Às vezes está importando e às vezes ele não tem aquele fluxo maior. Falei assim, puta, se eu conseguisse mais um container no meio desse fluxo meio, eu conseguiria crescer 30%, 20%, 40%, sei lá. Então a gente consegue, pela uma análise de crédito aqui mesmo no Brasil, com seguradoras internacionais, consegue linhas de crédito lá na China, bancar com dinheiro chinês do governo ou de seguradoras grandes, pagar a mercadoria lá. A mercadoria, não a operação inteira. Claro, mas impostos e frete. Mas aqui no Brasil. O custo do que você iria fazer, parte disso já está lá, você só vai pagar impostos, frete e tudo mais, e vai viabilizar 2, 3 containers. Justamente. Legal. Vale a pena. Então, por exemplo, o que ele paga hoje, não só da mercadoria, mas os impostos, ele economiza a mercadoria e dá para trazer mais um. E paga 2 impostos aqui.
entendeu? E assim vai conseguindo. E a linha de crédito é boa porque ela sabe que tem muitas empresas pequenas crescendo, então é uma linha de crédito mais flexível. Eles têm a garantia do próprio produto. Claro, né? garantia, né? Entendeu? Então, e sabe que o mercado brasileiro está crescendo, está em alta, né? Essa situação geopolítica aí, então vocês estão vendo que eu acho que abriu bastante oportunidade do Brasil pegar isso e crescer mais no mercado. Aumentar em outros parceiros, né? Em outros lugares. Fechar as lacunas. Isso aí. Isso aí. Um trabalho que nós estamos desenvolvendo, e lá na China também, que também para esses pequenos empresários, porque por mais que também quer iniciar a importação, às vezes ele não tem muita grana ali, ou é financiado, mas também não quer trazer muita, assim, um container fechado, por exemplo. Então, às vezes o custo não bate muito com o que ele tem aqui. Então, estamos desenvolvendo lá, já estamos há um tempo, já desde o ano passado, fazendo aqueles containers compartilhados. Então, por exemplo, você paga só pelo espaço daquele container. Isso é muito bom, entendeu? Por quê? Porque você não vai pagar pelo container inteiro ou pagar várias taxas do seu produto. Você vai pagar somente pelo espaço que você está usando. Percentual que o teu Isso, produto está justamente. utilizando. Então, por exemplo, do uma container. vez por mês, nós temos um armazém lá que você, de qualquer lugar da China, você fala, ó, entrega no meu armazém, no armazém tal, em tal endereço. Eu tô comprando 1 metro cúbico, por exemplo. Justamente, entendeu? Aí, lógico, vamos calcular imposto, tudo certinho. Eu falei assim, ó, mas em vez de chegar aqui por 150% a mais, vai chegar por 90%. Pô, Tá legal. bom pra você? Ah, tá bom. Legal, entendeu? IU, que tem um E o shopping tem lá, aberto um lá, shopping 24 horas, né, ou 7 vezes a semana lá. que você vai montando também o seu container, né? isso Vai aí. comprando de vários fornecedores e E tem bastante armazéns que trabalham dessa forma, porque lá é uma província que tem bastante bazar, né? Vamos dizer assim, né? Tem qualquer bugiganga lá, você vai achar É lá. em U, semijoias, bijuteria, vai achar em U, entendeu? Eletroeletrônico, Shenzhen. Então, depende do produto, você vai em algumas províncias, né? Mas em U é forte nesse segmento aí. Cacareco. 25 de março. 25 de março tá aqui em U, entendeu? Muito bom. Bom, gente, ó, eu acho que todo mundo aqui que está nos acompanhando, com certeza ganhou muito com essa conversa de hoje. Está saindo com uma visão completamente diferente de importação e de China especificamente, né? Então eu agradeço muito a você, Joab, Obrigado. a você, Fagner, pela presença, pela visita aqui hoje, tá? Eu acho que enriquece muito mesmo o currículo de todo mundo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente essa conversa, né? É isso. Em nome do MaxCast, a gente fica muito feliz com a visita de vocês. Portas estão sempre abertas para a hora que vocês quiserem falar mais sobre isso. Tenho certeza de que vão ser muito bem recebidos pela gente aqui. É isso aí. E quem gostou, eu vou pedir para curtir esse vídeo aqui nosso, né? Para seguir a gente no canal, bem como o contato dos dois também, a gente vai divulgar lá no nosso Canal para vídeo. conseguir falar com vocês, que eu tenho certeza que vai vir gente querendo saber mais informações, possíveis clientes, não é? Claro, claro. E é isso. Com certeza. Sim. Né? Pra China. Não só para importação, mas como também para quem quiser ir visitar a China, conhecer com os meus amigos aqui. Show. Tenho certeza que vão ser bem recebidos. E mais do que isso, né? Além de serem meus amigos, eu já também viajei com eles. Então, a gente tem o Proforma aqui, que além de eles serem bons profissionais, são boas pessoas, que eu indicaria para todo mundo aqui, que podem viajar com eles, que eles vão tá cobrindo bem vocês, né? Tanto ali no horário das feiras, como assessoria, são pessoas que vão estar junto com vocês, desde aqui do aeroporto até a volta de casa. Vocês não é alguém que vai estar ali só para traduzir uma conversa comercial na feira. São amigos que vocês vão fazer para a vida, e pode ter certeza que vocês vão estar bem assessorados com eles. Agradeço, obrigado por essa oportunidade. MaxCast, tenho certeza que vocês estão decolando, vai decolar mais ainda, entendeu? Parabéns pelo trabalho. Sentimos bem à vontade aqui de falar, porque acho que é bom, de uma forma natural, você fica mais tranquilo. E você solta, às vezes, palavras boas, ou operações boas, ou experiências
que de repente alguém que está ouvindo aí, escutando... Mas para mim é só isso, Vai sabia? ser, né? Porque assim, Fagner, hoje com inteligência artificial, com o Google, qualquer um pode entrar lá e perguntar, ó, quero isso, quero aquilo. Mas quando a gente está conversando, a gente tem a emoção. Vocês contaram para a gente experiências. Isso é muito rico. É isso que eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai gostar. E é nesse canal que ele vai procurar, porque ele não quer ler, ele não quer uma coisa fria, ele quer... Eu tenho certeza que aquilo que o Fagner falou é verdade, não tem como ele mentir da forma que ele contou. É isso que a gente quer trazer para quem está escutando. E vocês trouxeram com muita riqueza isso hoje, eu achei muito legal. Coisa que a IA não traz é o sentimento, né? É isso, mas é isso. Pode trazer inteligência, mas sentimento, sentir, né? Você realmente tá ali, né, para vivenciar e falar assim, meu, realmente vale a pena, entendeu? É mostrar uma possibilidade nova, né? Por exemplo, Crescimento. no episódio de hoje aqui, talvez muitas pessoas que tenham vontade ou já tenham passado pela cabeça e o cara não sabe por onde começa. A gente mostrou para ele ali, cara, olha, não é tão difícil quanto você imagina e nem tão simples como podem pintar por aí, mas existe um caminho e a gente pode trilhar eles juntos, inclusive, né? Dá a mão aqui que a gente vai junto. Mas é engraçado, eu não vejo isso perante o governo pegar na mão do empresário. Eu não tô aqui para te prejudicar, tô aqui para te ajudar. Diferente da China. E a gente... Os Estados Unidos também, né? Sim, Tem então, esse perfil. Sim. Meu, é difícil, então você tem que tirar esse medo, né? Ah, não, puta, não vou, tal, de repente vai acontecer isso. Vou ser multado, vou perder minha carga, ou vai dar vermelho, ou não sei o que. Não, não vai, calma. Então o governo, né, poderia arrecadar mais, eu acho, se fosse mais, como fala assim, desse mais atenção para esses pequenos empresários que lá na frente vão ser grandes empresários. Entendeu? Então isso é uma oportunidade que você tem que apresentar, tem que aprender, você tem que realmente pegar e ir atrás. Então, você não vai ficar sentado ali na sua empresa esperando acontecer qualquer coisa. Não dá. Muito bom. Beleza? Aquela boa e velha frase, né? O medo que a pessoa tem de perder tira toda a vontade dela de ganhar, né? Ganhar novos horizontes, oportunidades, crescer, expandir os negócios dela. E aproveitando, agradecer a oportunidade. Não é só um podcast, MaxCast, né? Uma amizade que estamos construindo a cada dia. O Daniel também. Você ia falar cabeça, Eu tô tão formal, cara. Pô, você quebra meu protocolo, eu tô tão formal aqui. O próprio cara, Daniel. Pô, agradeço, assim, pra frente, né? Pô, tirou minha concentração também, Desculpa, né? não foi Ô, cabeça. Obrigado, gente. Mas é isso. Pessoal, muito obrigado. Ficamos então por hoje com esse episódio incrível aqui. Eu acho que é um bom manual para quem quer começar a empreender no importando. Tá bom? Isso aí. Até a próxima.